Boa noite. Olá, boa noite. Executivo da Andrade Gutierrez presta depoimento e relata pedido de propina do ex-presidente do PT, Ricardo Berzoini. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admite que gestão Temer pode aumentar impostos. Incêndio em favela na zona sul de São Paulo mata uma criança. E a Anvisa libera a venda da vacina contra a dengue, mas por enquanto ela só vai estar disponível em clínicas particulares. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli recebe o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para uma entrevista ao vivo sobre a conjuntura política brasileira. Jornal da Gazeta, nesta terça, 19h. Estupros crescem quase 20% em São Paulo em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Secretaria da Segurança Pública divulgou um balanço dos dados da criminalidade. De acordo com os dados oficiais, o estado de São Paulo teve uma alta de 19% nos casos de estupro em junho desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 130 casos a mais, totalizando 4.736 ocorrências de estupro, com destaque para o interior, com uma alta de 24%. O secretário de Segurança Pública, Magno Alves, disse que não sabe o motivo dessa alta e que é muito difícil coibir esse tipo de crime, já que 81% dos agressores são conhecidos das vítimas, mas ele ressaltou que é muito importante notificar esse tipo de abuso. Ele comentou ainda sobre a alta no número de roubo e furto de veículos. Para você ter uma ideia, aqui na capital foi um aumento de 14% no índice de roubo de veículos e, pior ainda, uma alta de 23% no caso de furto de veículos. O que a gente está assistindo é um agravamento da crise econômica que está levando uma elevação, está mostrando uma elevação no número de crimes patrimoniais, né? E o roubo e o furto de veículos são crimes patrimoniais. Então a lei do desmanche ela é um instrumento fundamental. A gente está atento e vamos intensificar as ações visando os desmanches, né? Nós já estamos programados com várias ações e aí a gente tem certeza que novamente você vai ter um impacto negativo nesse número. Os furtos na região da Avenida Paulista aumentaram 70% nos 5 primeiros meses do ano. Todos os dias, cerca de 40 pessoas procuram as delegacias da região para fazer boletim de ocorrência. E a polícia acredita que o número de casos deve ser bem maior, pois muita gente não registra queixa. Na Avenida Paulista, essa é cena comum. Gente que usa o celular na calçada sem receio, como o Renato. Aqui eu me sinto um pouco mais seguro, mas normalmente na rua mais perto de casa assim é mais complicado, mas aqui não. Sensação que não é só dele. Aqui o policiamento eu creio que é maior. A gente vê que é maior do que na própria Praça da Sé. A região da Paulista é mesmo uma das mais bem policiadas da cidade.
Mas Eliana, que já foi vítima de ladrões, não confia. São Paulo inteiro eu acho que está mais perigosa. Antigamente eu não tinha medo, hoje em dia eu tenho. Eu ando com a bolsinha aqui. Neste ano, até maio, a quantidade de assaltos na região aumentou 35% na comparação com o mesmo período de 2016. E avanço dobrado tiveram os furtos. Nos primeiros 5 meses deste ano, só aqui na Paulista e nas ruas ao redor, o número de furtos cresceu 70%. Na cidade como um todo, o aumento foi de 3%. Só em maio foram 1.117 casos registrados na delegacia mais próxima. Média de 37 furtos por dia. Nunca houve tantos desde 2011, quando a polícia começou a divulgar relatórios mensais. E essa escalada pode ser ainda maior que a demonstrada na estatística, já que é o tipo de crime no qual nem sempre a vítima presta queixa. O aumento dos furtos pode ter relação com o maior movimento de pedestres. Faz 1 ano que a Paulista fecha para os carros e vira rua de lazer no domingo. Estudos apontam que esse tipo de crime é mais frequente em locais com mais gente concentrada. E aí é a vigilância que deve ser ajustada. A Secretaria de Segurança Pública afirma que o policiamento foi reforçado na área. O furto do celular é um crime de oportunidade. Talvez até utilizando o policiamento também, intensificando o policiamento com bicicleta, talvez a gente consiga coibir um pouco, aumentar o número de prisões e apreensões de aparelhos lá furtados. A Polícia Militar cumpriu hoje uma reintegração de posse e 350 famílias foram retiradas de uma área de risco que foi invadida em Cidade Educandário, na região da rodovia Raposo Tavares. O terreno, que pertence à Prefeitura, foi condenado pela Defesa Civil. A ação começou logo cedo, quando a Polícia Militar chegou para cumprir a ordem da Justiça. Moradores contrários à reintegração de posse montaram barricadas na tentativa de impedir a entrada dos agentes na rua José Porfírio de Souza. Um ônibus foi parcialmente incendiado. O terreno, considerado uma área de risco, pertence à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi técnica de não permitir a continuidade da ocupação em função do risco de vida que aquelas pessoas estavam correndo. Aquele terreno é um barranco, né? Se você verificar lá, eu não sei qual o uso que pode ser dado. Uma coisa parece certa, ela não se presta à habitação daquela maneira como foi ocupada. A Prefeitura alega que 211 famílias estão cadastradas no programa de habitação. Já os moradores dizem que são 350 e que agora não tem para onde ir. Nós estamos aqui com 350 famílias, sendo despejadas agora sem direito a nada. Eles prometeram para a gente que a favela não ia cair. O que a gente queria, só um tempo, porque eles falam que o solo da comunidade é condenado. O ex-senador e candidato a vereador pelo PT, Eduardo Suplicy, que acompanhava a reintegração, deitou na rua em protesto contra a ação da polícia. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que ele desobedeceu a ordem dos oficiais de justiça e que teve de ser retirado pelos policiais. E uma criança de 11 anos, que era cadeirante, morreu em um incêndio que atingiu a favela Alba, na zona sul da capital. 15 barracos foram completamente destruídos. 5 horas depois do incêndio, 60 homens do Corpo de Bombeiros ainda faziam o trabalho de rescaldo. Para o fogo não voltar, a luz foi cortada na favela Alba, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. O incêndio, que começou às 3 da tarde, se alastrou rapidamente, atingiu 40 barracos e destruiu completamente 15 moradias. No meio do fogo, um menino de 11 anos de idade morreu. O Wellington Roberto Bernardo Seara era cadeirante e tentou fugir. Mesmo com a ajuda dos vizinhos, não conseguiu escapar. Com relação ao início do fogo, a gente não conseguiu determinar. Ninguém que estava, dos moradores também, soube dizer o que pudesse ter gerado. Agora a criança que faleceu. Houve a tentativa por parte dos moradores de retirá-la, mas o fogo, como ele se propaga muito rapidamente, né, na madeira, não foi possível. E quando nós chegamos também, já a região onde ela estava já tinha sido toda consumida pelo fogo.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descarta aumento de impostos. Ele falou na saída de um evento no Rio de Janeiro. Segundo Meirelles, o governo só vai tomar uma decisão no final de agosto, quando vence o prazo legal de envio da proposta do orçamento de 2017 ao Congresso Nacional. Até o dia 31 de agosto, que é o prazo legal, nós vamos analisar, primeiro, o crescimento das receitas públicas previstos para ocorrer desse ano e do ano que vem, e o possível ingresso de privatizações, concessões, outorgas. E que, se necessário, que é em último caso, nós sim faremos aumentos pontuais de impostos que sejam de fato, de verdade, temporários, porque a carga tributária brasileira é muito elevada. Cobrado por não adotar medidas rápidas de controle da economia, Meirelles afirmou que apenas lidando com as causas estruturais, os problemas do país serão resolvidos. E ainda que o ajuste das contas públicas será de longo prazo. Nesse contexto, disse que o governo tem muita pressa na aprovação do teto para os gastos públicos, enviado ao Congresso no mês passado, bem como em apresentar a reforma da Previdência. Estamos recebendo do Congresso mensagens muito positivas nesse sentido e a nossa expectativa é que seja aprovado o mais rápido possível. Nossa expectativa é que a reforma da Previdência também, que está em ritmo avançado de estudos e de negociações, etc., seja apresentada tão logo quanto possível. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa posição do ministro da Fazenda. O ministro Henrique Meirelles voltou a falar em aumento de impostos. Ele insinuou que essa decisão pode ser tomada no final de agosto, quando o governo vai ter que fechar os números do orçamento da União para o ano de 2017. Essa conversa do ministro da Fazenda tem um cheiro de chantagem. Na mesma entrevista, Meirelles falou sobre a importância de o Congresso aprovar rapidamente a emenda constitucional proposta pelo governo que institui um teto para os gastos públicos. É como se o ministro dissesse: ou aprovam essa emenda ou o remédio será muito mais amargo. A emenda que institui o teto de gastos está na Câmara. O relator da matéria, deputado Danilo Forte, me disse que essa proposta não será aprovada antes das eleições municipais de outubro. Depois ainda vai ter que seguir para o Senado. É bom que o governo se entenda com os seus apoiadores no Congresso. Do contrário, vai ter que mudar o significado de uma palavra. Arrancar mais dinheiro do brasileiro à força e continuar chamando esse mesmo brasileiro de contribuinte não faz sentido. Boa noite. O sol voltou a brilhar forte aqui na cidade de São Paulo e agora à noite a temperatura caiu um pouco e faz 18 graus. E segundo os meteorologistas, a terça também deve ser quente, Gabriel. Só isso não vai durar muito não, viu, Lu? Porque o tempo muda na quarta, com a chegada de uma frente fria. Vamos aos detalhes da previsão para a semana com Mariana Armentano. Inverno, mas as temperaturas vão disparar nesta terça-feira em todo o estado de São Paulo. Com a massa de ar seco ainda em atuação, o dia será de tempo firme e ensolarado em todas as regiões paulistas. Pelo interior, a expectativa é de umidade baixa e temperaturas acima dos 30 graus. Faz até 35 na cidade de Votuporanga, ao norte do estado, e 33 em São José do Rio Preto e também em Ribeirão Preto. Aqui na faixa leste, falando inclusive do litoral e aqui da região metropolitana, o dia deve começar com nevoeiro, mas essa névoa se dissipa já no meio da manhã, o sol brilha forte e as temperaturas disparam ao longo da tarde. Essa noite ainda faz friozinho, teremos mínima de 14 graus e a máxima amanhã chega a bater na casa dos 29 graus aqui na capital. Na quarta-feira, a nebulosidade aumenta e a temperatura cai um pouquinho, ficando entre 14 e 24 graus. E na quinta-feira, com a chegada de uma frente fria, a previsão dos meteorologistas é de um dia chuvoso, com máxima prevista só de 17 graus. Pela primeira vez na condição de delatores, ex-executivos da Andrade Gutierrez prestam depoimento ao juiz federal Sérgio Moro. Antônio Pedro Campelo, Elton Negrão e Flávio Gomes foram ouvidos hoje em Curitiba. Antes de fecharem esse acordo de delação, eles ficaram calados durante os depoimentos. Agora, com esse acordo, são obrigados a responder às perguntas de Moro.
Eu fui apresentado ao João Vacari, que era um assessor direto ali do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Berzoini, Ricardo Berzoini, quando então o João Vacari me solicitou que eu conseguisse agendar uma reunião com o presidente Otávio Azevedo, com a presença do presidente Ricardo Berzoini. Essa reunião, eu não sei precisar exatamente a data, ocorreu em 2008, no nosso escritório, que era a sede da Andrade na época, em São Paulo. Essa reunião participou pela Andrade, Otávio e eu, pelo Partido dos Trabalhadores, o presidente Berzoini, o João Vacari e o Paulo Ferreira. Nesta reunião, o presidente do PT à época, Ricardo Berzoini, fez essa colocação que gostaria que todo e qualquer contrato da Andrade Gutierrez junto ao governo federal tivesse o pagamento de vantagens indevidas no valor de 1%. Berzoini disse que não iria comentar o assunto, pois não tinha conhecimento das declarações de Flávio Gomes Machado Filho. O PT tem dito que todas as doações foram legais e declaradas à Justiça Eleitoral. Na quinta-feira serão interrogados Otávio Marques de Azevedo e Paulo Roberto Dalmaso, também ex-executivos da Andrade Gutierrez. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. João Santana fez parte das campanhas presidenciais do PT desde 2006. Ao juiz Moro, Santana confessou o uso de Caixa 2 em 2010 e disse mais: com conhecimento de causa, digo que 98% das campanhas do Brasil utilizam Caixa 2. Para quem ainda não sabe ou finge não saber, Santana informou: o Caixa 2 é um dos principais centros de gravidade da política brasileira, se não o principal, das pequenas às grandes campanhas. Disse também, para além da política, centenas de milhares de pessoas, quase certo que milhões, de todas as classes sociais e de dezenas de profissões, são remuneradas com dinheiro de Caixa 2. A fila dos que recebem via Caixa 2 daria uma muralha humana capaz de concorrer com a muralha da China, acrescentou Santana. De campanha, Santana falou apenas sobre 2010, porque as perguntas do juiz se ativeram à denúncia e foco legal do Caixa 2 de 2010. Se diz que empreiteiros delatarão Caixa 2 de 2014. Se for verdade, se teria aí motivo legal para caçar a dupla Dilma-Temer, além de outros candidatos. Por questões de prazo e pressa para derrubar Dilma e livrar a cara de Temer, valeram-se da gambiarra pedaladas. Pedaladas que Temer também assinou e fazem de conta que não, como farão de conta que contas de Temer devem ser julgadas separadamente das de Dilma. Quando candidatos falavam sobre corrupção alheia, muitos e muitas dos que produziam mensagens de ataque de campanha recebiam no Caixa 2. Segundo Santana, uns 98%. Muitos e muitas que pontificam nas mídias, nas redes sociais, sobre corrupção e sobre o Caixa 2 alheio. Boa noite. Andréa Matarazzo aceita ser vice de Marta Suplicy na corrida à Prefeitura de São Paulo. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Andréa Matarazzo deixou o PSDB neste ano após acusar um então pré-candidato, João Dória, de compra de votos. Ele se filiou ao PSD de Gilberto Kassab e disse que iria concorrer à Prefeitura pelo partido, mas teria desistido. Marta deve ser a candidata do PMDB. Neste final de semana que passou, diversos partidos fizeram as convenções para oficializar seus candidatos à corrida pela Prefeitura da capital. Celso Russomano, que lidera as pesquisas, vai ser o candidato pelo PRB. O PSDB oficializou o nome de João Dória na disputa. Fernando Haddad é o candidato do PT e tenta a reeleição. Luiz Erondina concorre à Prefeitura pelo PSOL. E neste ano, os debates entre candidatos à Prefeitura paulistana aqui na TV Gazeta serão realizados em parceria com o jornal O Estado de São Paulo e também com o Twitter. Na próxima quinta-feira, haverá a segunda reunião com representantes dos partidos para definir regras e formato. A mediação será da jornalista Maria Lídia Flandoli, com participação de jornalistas do Estadão e da TV Gazeta. O Minhocão, o antigo elevado Costa e Silva, mudou hoje oficialmente de nome. A
partir de hoje, o elevado presidente Arthur da Costa e Silva passa a se chamar presidente João Goulart. O projeto de lei que institui a troca de nome foi assinado hoje pelo prefeito Fernando Haddad em uma cerimônia na Prefeitura de São Paulo. Além do Minhocão, o projeto mapeou outras 22 vias, praças e avenidas que levam o nome de pessoas ligadas ao período da ditadura militar e que são símbolos da repressão do regime. O objetivo é que todos os nomes sejam alterados através de projetos de lei. Mas a Prefeitura garante que os moradores dessas ruas serão consultados antes e poderão opinar. O elevado foi construído pelo prefeito Paulo Maluf e inaugurado em 1971. O nome foi uma homenagem ao Marechal Arthur da Costa e Silva, presidente do Brasil, de 1967 a 1969, período conhecido como Anos de Chumbo do regime militar. São 37 ruas que a gente mapeou até o momento, pode ser que até existam mais. E dessas 37, nós priorizamos 22, que são de pessoas realmente relacionadas diretamente com a repressão. Hoje, por um motivo especial, dezenas de motoristas fizeram questão de passar pela região da Luz, no centro da capital, onde fica a igreja de São Cristóvão. O Dia do Motorista, 25 de julho, foi criado em 1968 e desde então a igreja dedicada ao santo São Cristóvão, aqui no bairro da Luz, recebe dezenas de fiéis o dia todo. A igreja faz parte de um complexo erguido em 1856. O local abrigou o antigo palacete episcopal, primeira sede oficial da Igreja Católica em São Paulo, e onde também funcionava o primeiro seminário de formação de padres da cidade. Hoje, o prédio se transformou. Lojas ocupam os andares térreos na região da atual Rua São Caetano, a Rua das Noivas. Em 2012, o incêndio quase destruiu o pouco que ainda restava do edifício original, que é tombado pelo Conselho do Patrimônio do Estado. O que foi destruído foi restaurado e o público se manteve fiel ao santo protetor dos motoristas e caminhoneiros. Todo ano eu passo aqui, né? E é sempre bom ter uma bênção divina. A gente pede a proteção, né? Nosso trânsito é muito violento. Aliás, é um dos mais violentos do mundo, né? Então, nada melhor do que uma proteção. Hoje foi mais um dia de intervenção do Banco Central no câmbio. Na sessão desta segunda, foi vendida a oferta total de 10 mil contratos de swap cambial reverso, que equivalem à compra futura de dólares. Mesmo assim, o mercado também mostrou impaciência quanto ao ajuste fiscal. O dólar iniciou a semana em alta e fechou a segunda cotado a R$ 3,29. A Bovespa fechou o dia com queda de 0,23%. E agora, vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A sinalização dada pela equipe econômica para o ajuste das contas públicas é correta. Não dá para ter muita pressa. O Congresso tem de aprovar o limite para ampliação de gastos, reformas como a da Previdência têm de ser muito bem elaboradas para diminuir a resistência. Até aí tudo bem. Dá para entender até limitações relacionadas à interinidade. Definido o impeachment, o presidente Temer deve assumir uma posição muito mais firme quanto às pressões por gastos, concessões, privatizações e até as tais medidas amargas que ele mesmo falou e que devem passar por um aumento de impostos. Mas é preciso mostrar algum esforço mais consistente. Pegou muito mal o anúncio na sexta-feira passada do uso de reservas. Reservas de um orçamento que tem um rombo de 170 bilhões e meio de reais, porque houve revisão para pior das receitas e despesas. Despesas estão subindo mais que o previsto. Se falou em contingenciamento, um corte de gastos da ordem de 20 bilhões, mas a ala política teve mais força. A equipe econômica acabou optando por usar 16 bilhões e meio de reservas, dos pouco mais de 18 bilhões, reservas já colocadas na proposta orçamentária para cobrir eventuais despesas não previstas. É como se você, já no vermelho, resolvesse usar um pouco mais do limite do cheque especial, porque as contas não fecham. Não combina muito com a austeridade esperada. Traz uma certa impaciência mesmo, com todo o voto de confiança dado à nova equipe. A alta do dólar hoje teve muito a ver com isso. É o receio de dificuldades ainda maiores no ajuste, enquanto a dívida pública não para de crescer. Em junho, o estoque da dívida subiu 2,77% para quase 2 trilhões e 960 bilhões de reais. O ajuste fiscal ainda é uma grande certeza. Eu volto na quinta. Até lá.
O Yahoo é comprado por 4 bilhões e 800 milhões de dólares pela Verizon, empresa de telecomunicação dos Estados Unidos. A transação não inclui os ativos do Yahoo na Ásia, como as participações da empresa no Alibaba e no Yahoo Japan, e algumas patentes também. O Yahoo será integrado à AOL, comprada em maio do ano passado. Com mais essa aquisição, a Verizon pretende se transformar na terceira força no mercado de internet e competir com Google e Facebook. Começou na Filadélfia a convenção do Partido Democrata, que vai indicar oficialmente Hillary Clinton à corrida presidencial. A convenção acontece em meio a um escândalo que levou à renúncia da presidente do partido. Ela não resistiu a um vazamento de e-mails internos. O site Wikileaks publicou cerca de 20 mil mensagens de líderes de alto escalão do partido que mostram uma postura favorável a Hillary nas primárias, em prejuízo de Bernie Sanders. A direção da campanha sustenta que o partido está unido. Bernie Sanders discursa hoje. O presidente Barack Obama e o ex-presidente Bill Clinton vão discursar ao longo dos 4 dias de convenção. Os oradores vão defender a experiência e a competência de Hillary Clinton, de 68 anos. Ela foi senadora e secretária de Estado, além de primeira-dama. Um homem armado com uma faca mata 15 pessoas numa clínica para pessoas com deficiência em Sagamihara, no Japão. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave. O homem seria um ex-funcionário da clínica e foi preso. Sagamihara fica a 50 quilômetros a oeste de Tóquio. Agora vamos falar de saúde. A Anvisa libera a venda da vacina contra a dengue, chamada Dengvaxia. Ela é produzida por um laboratório francês e só estará disponível na rede particular de saúde com preço entre R$ 132 e R$ 138 reais. A vacina não é 100% eficaz, porém, segundo o fabricante, protege contra os 4 tipos da doença. E estudos demonstram uma redução de 80% no número de internações. A aplicação é feita em 3 doses em pacientes entre 9 e 45 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não há data para a distribuição da vacina contra a dengue no sistema público de saúde. Começaram hoje os primeiros testes em seres humanos da substância que ficou conhecida como pílula do câncer. Os testes com a fosfetanolamina serão realizados inicialmente em 10 pessoas durante os 2 próximos meses. Todos pacientes do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Caso a substância não apresente efeitos colaterais e se alguns pacientes apresentarem melhora, a pesquisa vai continuar com mais 200 pessoas. Os testes clínicos incluem 10 tipos de câncer e devem durar cerca de 2 anos. O uso da fosfetanolamina em humanos foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em pesquisa do Ministério da Saúde. A pílula do câncer começou a ser sintetizada na década de 1980 por um pesquisador do Instituto de Química de São Carlos e teve sua fabricação e distribuição autorizada pela presidente afastada Dilma Rousseff em abril deste ano. Até o momento, não existem evidências de que a substância seja eficaz no combate ao câncer, o que justifica a necessidade dos novos testes. O uso da pílula já foi criticado pela Associação Médica Brasileira e pela comunidade científica por não haver nenhum registro da eficácia da substância. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima semana para você, para nós também, Gabriel. Até amanhã. Até amanhã, Lu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma ótima terça-feira. E fique com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.